Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês? Macedo na área para falar de algo que eu achei muito estranho que aconteceu comigo ontem, né, na rede social. Algo muito estranho mesmo, né? E eu comecei a pensar, e a democracia corintiana onde é que está? Não pode mais dar opinião? Não pode mais criticar? Não pode mais falar, expressar opinião mais? Seremos julgados agora por isso toda hora que a gente expressar alguma opinião? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com vocês. Mas antes, eu gostaria muito que você, amigo que acompanha aqui o canal Blog do Macedo, se inscrevesse no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e deixe o seu like no final do vídeo, que é muito importante para nós. Você não sabe o quanto é importante para nós você deixar o seu like aí no final do vídeo. Beleza? Vamos falar então do que aconteceu comigo ontem, nessa quinta-feira, em relação a uma publicação que eu fiz no Twitter? Roda a vinheta aí, Jacer. Pois é, galera. Ontem, dia 29/5/2025, aconteceu algo inusitado. Muito inusitado. Né? Algo estranho. Que eu achei que talvez não seria mais possível uma coisa dessa acontecer. Mas aconteceu. Ontem, o jornalista Pedro Ramiro trouxe uma informação de que o Corinthians, partes do Corinthians, né, pessoas ligadas ao clube, se reuniu com a Adidas para entender o contrato, entender a proposta aí que a Adidas fez ao Corinthians, né? E um dos participantes dessa, dessa reunião era o Adriano Monteiro Alves, irmão do Duílio Monteiro Alves. Eu vou colocar aqui a publicação do Pedro para vocês verem aqui. Cadê a publicação do Pedro Ramiro? Vamos lá. Aqui. Estão vendo? Pedro Ramiro publicou. Deixar bem claro aqui, tá? Que o Pedro Ramiro em nenhum momento usou a palavra negociação. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Tá? Publicação do Pedro Ramiro. De ontem, dia 29. A Adidas se reuniu ontem, no caso quarta-feira, ontem à noite, com o Corinthians para detalhar o acordo e apresentar o que será avaliado pelo CORE. Um detalhe importante: participaram da reunião Romeu Tomás Júnior, presidente do conselho, e Adriano Monteiro Alves, irmão de Duílio, que faz parte da comissão de marketing do conselho. Também compareceu Osmar Stabile, o presidente, e Armando Mendonça, vice-presidente. É isso que o Ramiro postou. Esse senhor aqui, chamado Blog do Macedo, eu apenas repliquei o que o Ramiro postou e comentei em cima. Usei uma figura de linguagem, né? Ao falar sobre o tema, e a galera tá pegando isso para usar contra mim, né? Com certeza vai vir algum processo aí e estão articulando isso devido a isso que eu escrevi. Mas vamos lá. O que eu escrevi em relação à publicação do Ramiro? Irmão de Duílio voltando a participar de negociações do Corinthians, mas teve uma galera que jurou que a Renovação Transparência não iria voltar a dar as cartas, que já tinha sido enterrada. Falo nada. Publiquei isso. Externei a minha indignação por estar de volta ao jogo um cara que fez só lambança em sua gestão. Um cara que reverendou o contrato da Tausa. Um cara que era o diretor administrativo e ficou 30 meses sem pagar direito de imagem de jogadores, que não pagava o fundo de garantia, que autorizou o Duílio a assinar confissões de dívidas contra o Corinthians, que culminou em diversos bloqueios em 2024, atrapalhando a vida do clube. Como que eu sou a favor de um cara como esse estar participando de mesa de reuniões? Eu até usei a expressão negociações, mas na verdade deveria ter usado outra expressão, porque ele não participou de negociação nenhuma. E quem negociou esse contrato da Adidas com o Corinthians foi Vinícius Cascone, o ex-diretor jurídico do Corinthians. O mérito é todo dele. Não é de Augusto, não é de Marte, não. Quem negociou esse contrato Adidas-Corinthians foi Vinícius Cascone.
inclusive colocando diversas gatilhos lá para chegar sim no 1 bilhão de reais. No 1 bilhão de reais. Logo, logo eu trago para vocês esses números aí, corretos, revelados por uma pessoa super importante do Corinthians. Ou que era importante do Corinthians, né? Mas assim, pessoal, o que isso tem de errado? O que eu escrevi de errado? Eu usei a palavra negociação e houve dezenas de centenas de defesa dos caras e o ataque coordenado sobre minha pessoa, dizendo que eu criei fake news, que eu estou criando narrativas contra a gestão atual, que eu estou sendo usado pela gestão anterior. Que eu sendo usado? Repito, eu quero que o Augusto se resolva com a justiça. É só você ver meus vídeos aí. Eu apoiei a saída do Augusto. Eu disse que o Augusto não deveria continuar como presidente, que ele deveria pedir a renúncia, ou, no mínimo, uma licença, e sair do quadro da presidência do Corinthians, para separar ele do Corinthians, para ele resolver o BO dele e não envolver o Corinthians na história. Então, esse senhor aqui, chamado Macedo, vou tirar aqui a tela, foi a favor do afastamento do Augusto Melo. Também foi a favor da reprovação das contas. Então não tem essa de Auguseste, não. Não tem isso não, irmão. O Augusto não tá mais no Corinthians. Vai resolver a situação dele lá com a justiça. Longe do Corinthians. Não sei se vai voltar com os sócios, não. Eu acho que não vai voltar. Agora, não pode mais opinar? Falou crime no Brasil ter opinião? Porque eu acho engraçado. Esses caras que reclamavam que quando criticavam Augusto, a galera chamava eles de usados pela RT, agora estão dizendo ao contrário. Hoje eu critiquei uma situação envolvendo a atual gestão, e aí falaram que eu sou a Guzete. Esses mesmos caras que estavam se queixando aí na rede social, dizendo que era injusto eles serem chamados de apoiadores da RT, porque eles sempre foram contra a RT. E hoje fizeram o contrário, me chamaram de Augusteste, Augusté, sei lá. Aonde está escrito Augusto Melo na publicação que eu fiz? Aonde existe alguma menção a Augusto Melo na publicação que eu fiz? Aonde existe algum resquício de citação em relação ao antigo presidente? Que, repito, é só ver meus vídeos aí. Eu defendi a saída dele. Eu disse que ele deveria renunciar. Que ele deveria, no mínimo, pedir licença do cargo. Para afastar a imagem dele do Corinthians, que não era bom o Corinthians ter um presidente indiciado. Tá aí meus vídeos aí pra não desmentir o que eu tô falando. Aí vem falar que eu sou Augustes porque eu critiquei a presença de Adriano Monteiro Alves numa reunião de interesse do Corinthians? Aí não dá, né, cara? Aí não dá. Aí não tem como você não ficar indignado mais ainda. Ou vocês vão escolher quem pode e quem não pode dar opinião? Vai ter isso agora? Vocês vão escolher quem pode e quem não pode opinar? Vai ser assim agora? Mas eu digo a vocês, não vão me calar. Não vão me calar. Eu vou falar o que eu penso, independente de quem esteja no poder. Vou continuar fazendo isso. Eu só acho estranho e acho engraçado, muito engraçado, o que eu vi hoje. Um movimento coordenado em defesa da presença de Adriano Monteiro Alves na reunião. Um movimento coordenado. Teve perfil publicando documento dizendo que ele foi empossado ano passado. Teve matérias escritas em sites segmentados falando que ele deveria estar na reunião. Que foi criada uma fake news
Aonde é fake news? Eu fiz uma opinião. Eu não fiz um vídeo. Eu não fiz um post. Uma publicação. Eu dei uma opinião. É errado. Esse cara não pode estar lá nada dentro não pode estar sentado em mesa nenhuma. Não pode representar o Corinthians em nada. E eu tô errado? Eu não posso mais falar? Qual vai ser o próximo passo? Um processo? Vocês estão criando toda essa narrativa de que eu supostamente teria dito que ele participou da negociação, sendo que ele não participou. Todos nós sabemos que quem negociou com a Adidas foi Vinícius Cascone. É bom que se diga isso. Vinícius Cascone foi o cara que fez toda a negociação, envolvendo todos os valores. Agora vão querer tirar o mérito do cara? Só falta essa, né? Só falta essa. Arrumarem um novo pai da criança pro contrato da Adidas. Só falta essa. Só falta essa. Mas não vai acontecer, porque nós não vamos deixar isso acontecer. Nós, enquanto tiver voz aqui, no canal, no Twitter, no Instagram, a gente vai expressar nossa opinião e pronto, acabou. Agrade gregos e troianos. Tô nem aí. Ah, mas o Augusto Melo tinha membros da RT no seu governo. Foi criticado. Eu critiquei aqui semana passada, semana retrasada, quando tiraram o Vini fora do marketing e trouxeram o estatutário no lugar dele. Ou para trabalhar com ele. E acabou que um mês depois o cara mandou o Vinícius embora. Um absurdo que o Augusto Melo fez. Um absurdo. Criticamos aqui. Agora parece que o Vinícius vai voltar. Vai voltar a trabalhar no marketing do Corinthians. Ótimo. Ótimo que ele volte. É um grandíssimo profissional. O Corinthians precisa de caras como ele. Eu bato palma. Eu sou fã do Vinícius. Achei que o trabalho dele foi fantástico aí. Enquanto ele esteve à frente do Corinthians. E espero que termine o mandato até o final do mandato ali no Corinthians. Para mim é um grande profissional. Não tem problema nenhum com isso. Agora, eu não posso opinar. Não posso expressar minha opinião. Que cada vez que eu expressar vai ser isso? Vão criar a narrativa que eu estou inventando. Que eu tô. O que eu vou poder escrever no Twitter daqui um dia, daqui uns dias? O que eu vou poder postar? Vou pedir permissão? Vou ter que ligar, ou posso postar isso? Ou eu vou mandar pro Instagram pro cara ver se eu posso postar ou não? Será que vai virar isso, Corinthians? Será que vai virar isso, Corinthians? A patotinha vai se unir e vai atacar as pessoas que têm opinião contrária? Isso tem nome. Isso tem nome. O que fizeram hoje comigo? Tem nome. E vocês sabem qual o nome que é. Mas não, né? Isso é coisa de influencer e de youtuber. Não tem isso no meio jornalístico, não, né? Não tem. Não tem, não. Não tem. Mas é isso, galera. Desculpa usar o espaço aqui para me indignar em relação a isso. Estamos só aguardando. Mas eu tenho total convicção que eu não fiz nada demais. Eu apenas expressei a minha opinião. Resta saber se a democracia corintiana vai permitir que mais e mais vezes a gente venha expressar nossa opinião aqui. É isso aí, galera. Obrigado novamente. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e deixe seu like no final do vídeo. Fui!